Família, família, salve. Tamo aí mais uma vez. E o desenho da vez é o personagem Sideways, super-herói aí recente da DC Comics, que eu gosto bastante. Ai, eu falei no vídeo do Super Choque, eu sou totalmente time Marvel, mas eu tô tentando dar uma chance maior pra DC e etc. E esse aí é o Sideways. Ele é um cara muito injustiçado, né, que eu fiquei muito triste, muito frustrado com a situação dele. Ele é um personagem que ele foi lançado em 2018. Ele basicamente abre portais igual o Doutor Estranho. E é isso, ele abre uns portais igual o Doutor Estranho, que abre o portal aqui, aparece ali, é bem bacana. É uns portais que ele meio que rasga o tecido espaço-tempo, uma parada bem doida desse tipo. É bem bacaninha. E ele é um moleque jovem, né, o nome do alter ego dele, né, o Derek James. Ele é um moleque jovem, tá estudando, ele ganha esses poderes do nada, ele começa a tentar usar os poderes pra fazer lives streams e ficar famoso. Ele é muito bacana, e toda a história pessoal e etc. Pra mim, a melhor coisa dessa HQ, a melhor coisa, o charme dessa história é o Derek James. As questões pessoais, as questões internas, tudo relacionado ao Derek é o charme da história. Por mais que o lado super-herói dele também seja incrível, o charme é a parte humana dele, é a parte do Derek. Toda a questão que ele tem com a melhor amiga dele, que inclusive sabe que ele é um super-herói, que costurou a roupa dele, toda a questão com os pais, a questão na escola, a questão com ser popular, tudo isso pra mim é o charme dessa história. E basicamente, né, saindo, né, de falar sobre o personagem, saindo de falar sobre o Sideways, ele é um personagem que ele é mais conhecido simplesmente por ser o Homem-Aranha da DC. E é isso. Ele basicamente ficou conhecido por todo mundo, o pessoal falava sobre ele não por causa da história em si, simplesmente falando que ele é o Homem-Aranha da DC. E ele sofreu muito hate por causa disso, um hate que eu acho desnecessário. Que inclusive eu conheci o personagem lá em 2018, eu ouvi falar dele pela primeira vez lá em 2018 no canal do Ei Nerd, falando sobre ele, que inclusive no canal Ei Nerd ele tem uma opinião muito positiva até sobre ele. Só que algo me chateia porque ele sofre muito hate até hoje. Ele sofre muito hate com essa missão de é o Homem-Aranha da DC, e é isso. Simplesmente porque assim, o visual lembra um pouco, e é isso só, o visual lembra um pouco, mas de resto ele só tem semelhanças e é isso. Eles dois são jovens, né, o Sideways ele é um super-herói jovem que ainda tá lidando com os poderes ao mesmo tempo que ele lida com a própria vida, com as confusões de um adolescente. Ele tem problemas reais, ele não tem problemas de super-herói, tipo, ele tem que pagar contas, se ele chegar atrasado em casa, ele vai levar a bronca dos pais, ele tem que ir bem na escola. São essas questões humanas que fazem levar ele ser muito considerado o Homem-Aranha da DC. E eu acho que é algo muito... Eu acho não, é confirmado. É algo muito proposital ele ter esse lado Miranha. Só que não é uma cópia, ele simplesmente tem plots parecidos por ser um jovem com poderes. E é isso. Eu fiquei muito frustrado com todo esse hate que eu vi o personagem sofrer, porque... mesmo se fosse uma cópia altamente descarada, a Marvel e a DC se copiam desde os anos 40. Mesmo se ele fosse uma cópia descarada, milhares de personagens que são queridinhos pelo povo são cópias e ninguém fala nada. O Deadpool é uma cópia do Exterminador, o Capuz Vermelho é uma cópia do Soldado Invernal, o Guardião é uma cópia do Capitão América, o Cavaleiro da Lua é uma cópia do Batman, o Aquaman é uma cópia do Namor, o Mercúrio é uma cópia do Flash, e assim por diante. E ninguém reclama desses personagens, porque são queridinhos, etc. E não é nem essa questão de não reclamar desses personagens e reclamar dos de agora. É basicamente porque o público é chato, cara. São pessoas chatas e barulhentas, porque a gente tá na era da internet. Então, tipo, não interessa se a Marvel e a DC sempre copiaram personagens uma da outra. Copiaram hoje em dia, adolescente que tem internet e pode reclamar em rede social vai ficar apontando o dedo e falar: olha só, a DC tá copiando o Homem-Aranha, que feio, isso e aquilo. Vamos dar hate nesse personagem, porque ele é cópia do Homem-Aranha. Basicamente isso. Me frustrou demais essa situação, porque o Sideways realmente é um personagem muito bacana. Toda essa questão do hate desnecessário que eu vi o
personagem sofrer, foi um pouco atrasado, porque afinal o personagem ele foi criado em 2018 e eu só fui ler de fato a história dele no final do ano passado, 2021. E eu acabei pegando esse hate atrasado. Eu tava mais ou menos na metade da HQ, né, porque a HQ dele tem 13 edições, quando eu descobri que o personagem foi cancelado por causa desse hate. E eu acho que eu me frustrei demais, porque eu culpei apenas o hate. Eu só culpei o hate porque a HQ dele foi cancelada. Quando eu descobri que a HQ foi cancelada, eu fiquei muito puto, que eu fiquei, caralho, velho, gente chata atacando hate desnecessário no personagem, e agora ele foi cancelado. Um personagem super bacana foi cancelado por causa disso. E eu fiquei tão frustrado por causa dessa situação que eu dei uma longa pausa na leitura. Eu acho que eu fiquei 2 meses até voltar a ler e finalizar a história, porque eu realmente fiquei muito frustrado com esse cancelamento. E quando eu voltei a ler, foi muito bacana, eu gostei muito de voltar a ler, porque a qualidade... Tudo que me fez gostar do personagem continuou, né? Teve algumas ressalvas, mas continuou. Mas eu vi que eu acho que eu exagerei um pouco em toda aquela frustração que eu tive de achar que a culpa do cancelamento era apenas o hate, etc. Porque o hate ajudou bastante. O hate tem muita culpa no cartório, mas quando eu fui terminando de ler, eu vi que a história não finaliza assim tão bem. Não finaliza com a mesma qualidade que tem no começo. E não estava sendo algo muito lucrativo. As HQs do Sideways não estavam lucrando bem pra DC, então elas acabaram cancelando por causa disso, né? Porque, afinal, a história nem chegou a vir pro Brasil. Tipo, quando eu li as HQs, nem tinha tradução em português. Eu li toda essa HQ em inglês mesmo. Eu leria em inglês de qualquer jeito, mas eu notei que não tinha tradução nenhuma. As HQs não tinham em português, então eu imaginei que com certeza não deve ter sido algo muito lucrativo, né? Juntando com esse hate, o fato de não estar vendendo muito bem, com o fato de ser um super-herói, um personagem experimental, eu acho que acabaram cancelando por causa disso. Porque o Sideways não foi o único super-herói experimental. Junto com ele veio uma leva de vários outros personagens novos, e não só personagens novos, mas personagens antigos em novas equipes. Veio tudo numa leva de projetos assim que eles estavam experimentando pra ver se iam dar certo, né? Eles, no caso, a DC. E eu acho que por causa disso acabaram resolvendo cancelar o personagem. E eu fico muito triste, né? Porque, como vocês viram aqui, vocês estão vendo eu desenhando ele, eu gostei muito do personagem, mas eu gostei demais. E o fato de terem cancelado o HQ me chateia bastante, porque assim, é uma HQ. O personagem ele é super interessante, ele é muito bacana, e sendo HQ, daria facilmente pra dar a volta por cima depois dessa HQ que não acabou tão bem, né? Poderiam dar a volta por cima continuando a história, ou podiam simplesmente recomeçar do zero, porque é uma HQ, é muito mais fácil de dar um reboot em HQ do que, por exemplo, se fosse no cinema. A gente vê nos filmes do Miranha, a gente teve 3 versões do Miranha no cinema. 4 se for contar o Miles Morales, né? Mas a gente teve 3 versões do Peter Parker no cinema. E é muito mais difícil de você dar a volta por cima, né? De você continuar ou de você recomeçar no cinema. E no caso de HQ é muito mais fácil. Então, caso o personagem não volte a dar as caras, mesmo que não seja na HQ dele, quem sabe ele volte em outra HQ, em outra equipe. Porque eu vi que ele deu as caras em uma HQ rapidinho. Ele foi coadjuvante numa HQ da Justiça Jovem. Caso seja nesse estilo e não aconteça, eu vou ficar bem chateado. E é isso, povo. Eu espero ver o Sideways no futuro. Eu espero que ele reapareça, porque realmente é um personagem incrível. Incrível demais. Que eu quero muito ver ele de novo. Eu quero muito ver ele dando as caras, não só em HQs, né? Eu sei que é sonhar alto, mas quem sabe ele apareça aí numa série da Warner, no cinema, quem sabe. Sonhar, né? Sonhar não custa nada. Mas é isso. Fiquem na paz. Curtam aí o resto da arte. Espero que vocês gostem. Comentem aí o que vocês acharam. Compartilhem. Se você não conhece o canal, se inscreve aí. Ative o sininho. Fica na paz.